E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou responder uma daquelas perguntas que o pessoal faz a toda hora. Dá para utilizar o vídeo integrado e uma placa de vídeo dedicada juntas? Então, vem comigo! Essa é uma dúvida bem comum do pessoal. Dá para utilizar ao mesmo tempo o vídeo integrado e uma placa de vídeo dedicada? E se isso é possível, qual é a vantagem que a gente tem? Dá para somar o desempenho dos dois para rodar os jogos mais rápido? Bom, como sempre, primeiro eu vou dar uma resposta rápida e depois eu vou dar uma explicação mais completa para você que gosta de aprender sobre essas coisas. A resposta rápida é: sim, dá para manter o vídeo integrado habilitado e utilizar uma placa de vídeo dedicada ao mesmo tempo. Só que isso normalmente não traz nenhuma vantagem, além de você poder ligar mais monitores ao mesmo tempo no seu PC. Agora vamos detalhar um pouquinho mais. Se você é iniciante em hardware de PCs, deve estar se perguntando agora o que significa esses termos, vídeo integrado e placa de vídeo dedicada. Talvez você conheça os termos mais populares, que é vídeo on-board e vídeo off-board. Então, se você já sabe o que é isso, pode pular para a próxima seção do vídeo que está marcada aí na descrição. Um circuito de vídeo tem duas funções principais. A primeira delas é gerar a imagem do computador, ou seja, é ter aonde você ligar o seu monitor de vídeo. Se você não tiver nenhum circuito de vídeo do PC, não vai conseguir nem conectar o monitor ao micro. Então, ele tem a função, como a gente costuma dizer, de dar vídeo. A segunda função é popularmente chamada de aceleradora. Já faz bastante tempo que as placas de vídeo têm a capacidade de fazer cálculos e processamento. Inicialmente, os circuitos de vídeo tinham apenas a capacidade de auxiliar no desenho de imagens 3D, utilizadas em jogos. Mas já faz muitos anos que esses circuitos também trazem a capacidade de um processamento mais genérico, que pode ser utilizado em diferentes finalidades. A finalidade mais comum, claro, é gerar as imagens tridimensionais dos jogos. Esse circuito pode ser utilizado para simulações físicas, para processamento de inteligência artificial ou até mesmo para minerar criptomoedas. Além disso, muitas placas de vídeo trazem circuitos capazes de fazer codificação e decodificação de vídeo, que são utilizados tanto para você assistir um vídeo no seu computador, quanto para editar vídeos ou transmitir vídeos em tempo real. Então, a chamada placa de vídeo tem essas duas funções. A primeira é gerar as imagens do computador e a segunda é acelerar o cálculo de alguns tipos de processamento. Uma placa de vídeo dedicada, muitas vezes chamada de vídeo off-board ou placa de vídeo discreta, é um componente à parte. Literalmente é uma placa de circuito impresso que você encaixa no seu computador para fazer essa função. O monitor vai ligado nessa placa. Ela tem um chip gráfico, normalmente chamado de GPU, e também uma certa quantidade de memória de vídeo, que é utilizada para o chip gráfico fazer as suas operações. Mas em alguns casos existe também um circuito de vídeo dentro do processador. Por isso ele é chamado de vídeo integrado, porque ele está integrado ao processador. Esse circuito faz as mesmas funções que uma placa de vídeo dedicada. A principal diferença é que no vídeo integrado não existe uma certa quantidade de memória de vídeo. Então, nesse caso, uma parte da memória RAM do computador é reservada para ser utilizada como memória de vídeo. Outra diferença é que na maioria dos casos, o vídeo integrado tem um desempenho bem menor do que uma placa de vídeo dedicada. Mas isso nem sempre é verdade. Se você pegar uma placa de vídeo muito antiga ou muito básica, é possível que ela tenha um desempenho pior do que o desempenho do vídeo integrado. Se você quiser um exemplo, dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre a GeForce GT 710. O link está aqui nos cards. Bom, mas tem outro detalhe. Como é que você sabe se o seu processador tem ou não tem vídeo integrado? Muitas vezes o pessoal que não tem experiência acha que basta olhar na placa-mãe. Se tiver os conectores de vídeo é porque tem vídeo integrado. Só que isso não é verdade, porque o circuito de vídeo integrado não fica na placa-mãe, fica no processador. Bom, isso vale para as placas atuais. Antigamente, existiam placas-mãe que tinham vídeo integrado nelas mesmas. Mas já faz muito tempo que isso não é assim. Então, a placa-mãe traz o conector de vídeo para você ligar o seu monitor, mas o circuito de vídeo mesmo fica no processador. Então, como é que você vai saber se ele tem ou não tem? De uma forma resumida, é o seguinte: se o processador for Intel, todos eles têm vídeo integrado, exceto aqueles que trazem a letra F no nome. Esse F significa justamente que é um processador sem vídeo integrado. Já nos processadores AMD Ryzen da série 1000 até a série 5000, o padrão é que eles não têm vídeo integrado. A exceção são aqueles que têm a letra G no nome, ou seja, no processador AMD, a letra G significa que ele tem vídeo integrado. Só que a partir dos processadores Ryzen da série 7000, que vão ser lançados agora nos próximos dias,
todos eles vão ter vídeo integrado. Bom, se você está vendo esse vídeo no futuro, pode ser que as empresas tenham mudado esse padrão. Então vai ter que dar uma olhadinha o que está valendo no momento. Então, beleza, você já sabe para que serve a placa de vídeo e já sabe identificar se o seu processador tem ou não tem vídeo integrado. Aí fica aquela dúvida, eu posso utilizar os dois ao mesmo tempo? Existe alguma vantagem em fazer isso? Então tá, você tem um processador com vídeo integrado. Se você não conectar uma placa de vídeo no seu PC, vai ligar seu monitor em um dos conectores da placa-mãe e o seu computador vai utilizar o vídeo integrado. Mas se você instalar uma placa de vídeo no seu computador, normalmente o vídeo integrado vai ser automaticamente desabilitado e o único vídeo disponível vai ser o da placa de vídeo. Então você vai ter que ligar o seu monitor em um dos conectores da placa de vídeo. Mas se você quiser manter os dois vídeos habilitados, é possível fazer isso por meio de uma opção que existe no setup da máquina. Então você liga o computador, entra no setup e procura essa opção. Em muitas placas-mãe, essa opção se chama iGPU Multimonitor, na aba Advanced. Só que isso pode variar dependendo da marca e do modelo da sua placa-mãe. Então você vai ter que procurar essa opção na sua placa-mãe. Daí, basta habilitar essa opção, reiniciar a máquina e esperar que o Windows instale os drivers. Então agora, tanto a placa de vídeo quanto o vídeo integrado estão habilitados. Mas qual é a vantagem disso? A principal vantagem é poder utilizar um número maior de monitores. Digamos que a sua placa de vídeo tenha 3 saídas de vídeo e a sua placa-mãe tenha 2. Então você pode agora utilizar 5 monitores no seu computador. Em alguns casos muito raros e muito específicos, isso pode ser útil. Outra vantagem é que você pode utilizar os recursos de processamento e codificação de vídeo dos dois circuitos. Por exemplo, se você está ao mesmo tempo jogando, gravando localmente o seu gameplay e transmitindo sua partida ao vivo, você pode configurar o seu software de gravação para utilizar o codificador de vídeo do vídeo integrado, enquanto o software de transmissão utiliza o codificador do vídeo dedicado, ou vice-versa. Claro, essa também é uma situação bastante específica e rara. Então, para a grande maioria das pessoas, não vai ter vantagem nenhuma em habilitar o vídeo integrado junto com a placa de vídeo dedicada. Fora que existe uma desvantagem em fazer isso. Quando você habilita o vídeo integrado, uma parte da memória RAM é reservada para ser utilizada como memória de vídeo. Com isso, você vai efetivamente perder um pouco da memória RAM. Se o seu computador tiver pouca memória, isso pode ser um problema. Mas você deve estar se perguntando, e nos jogos, eu não posso utilizar os dois vídeos para ter mais desempenho? Não, isso não é possível atualmente. Os jogos atuais só utilizam o desempenho de uma placa de vídeo. Lá por volta de 2015, a AMD até lançou um recurso onde isso era possível. Se você tivesse um processador tipo APU, que era o nome que eles davam na época para os processadores com vídeo integrado, e também tivesse uma placa de vídeo Radeon, em algumas situações você poderia unir o desempenho desses dois circuitos de vídeo por meio dos drivers. Esse recurso era chamado de AMD Dual Graphics e era um tipo de Crossfire, que é a tecnologia da AMD para combinar o desempenho de duas placas de vídeo. Só que esse recurso era bem limitado, compatível com poucos modelos de processadores e de placa de vídeo e dava um ganho de desempenho bem modesto, tanto que foi descontinuado. Na verdade, tanto a tecnologia Crossfire da AMD quanto a tecnologia SLI da Nvidia, que permitem combinar o desempenho de duas placas de vídeo em jogos, foram praticamente abandonadas. Mas já que eu falei nisso, então é possível utilizar duas placas de vídeo dedicadas no mesmo computador? Sim, isso é possível e inclusive elas podem ser de fabricantes diferentes, uma Nvidia e uma AMD, por exemplo. Só que isso não serve para aumentar o desempenho em jogos. Normalmente se faz isso para utilizar o poder de processamento das placas de vídeo em algum tipo de programa que utilize esse processamento. Um exemplo bem comum disso é para mineração de criptomoedas. Como essa é uma tarefa que utiliza o processamento das placas de vídeo, é comum que as pessoas que fazem mineração utilizem 2, 3 ou às vezes mais de 10 placas de vídeo no mesmo computador. E tem os supercomputadores, que trazem várias placas de vídeo para utilizar em aplicações profissionais de alto processamento. Só que para o usuário comum que quer simplesmente jogar no seu computador, não existe nenhuma vantagem em utilizar mais de uma placa de vídeo na mesma máquina. Então, em resumo, é possível utilizar o vídeo integrado e uma placa de vídeo dedicada ao mesmo tempo? Sim, dá para manter os dois habilitados, só que para a grande maioria das pessoas isso não traz nenhuma vantagem. Se você tem uma placa de vídeo dedicada, pode deixar o vídeo integrado desabilitado. Tem uma outra situação, mas aí é em notebooks. Em geral, nos notebooks voltados para jogos, que trazem uma placa de vídeo dedicada,
o vídeo integrado também fica habilitado. Isso acontece porque esses notebooks têm um sistema que desliga a placa de vídeo dedicada quando você não está jogando. Isso faz com que a bateria dure mais nessa situação, mas esse recurso não existe em computadores de mesa. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!